Boa noite. A discussão sobre determinados temas nunca pareceu tão oportuna ao Brasil como neste momento. O papel da mídia e sua relação com a cidadania é um desses temas. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje aqui no Opinião Pernambuco, aproveitando o lançamento da revista eletrônica Jornalismo e Cidadania da Universidade Federal de Pernambuco. Participam do nosso programa o professor do curso de Comunicação Social da UFPE, Heitor Rocha, o pesquisador e doutorando em comunicação Ivo Henrique Dantas e também a jornalista e doutoranda em comunicação Nathalie Queiroz. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Revista só eletrônica, ela não é impressa no papel? Não. Revista mensal? Mensal. E o editor-geral é você? Sou eu. Outros editores aqui, colegas. Nathalie é colunista? Eu sou colunista. Da revista. Exatamente. Olha só, eu dei uma bisbilhotada no primeiro número da revista, que por enquanto é só esse, né? E lá no editorial da revista, Heitor, você colocava que a crise estrutural de sentido alimentada por uma comunicação sistematicamente distorcida pela grande mídia. Você fala dessa crise que é alimentada sistematicamente por uma grande mídia que distorce, digamos assim, aquilo que precisa ser dito. E eu quero começar exatamente por aí. A palavra é de vocês. Porque... Que distorção é essa? É uma grande referência, né, para a formação da noção da realidade, né, das pessoas. É a mídia hoje em dia, né? E a gente pode identificar distorções graves. Por exemplo, boa parte da nossa população não é contemplada, não aparece, não tem espaço, não tem voz, não é? E isso aparentemente poderia ser visto como uma coisa paroquial, uma coisa né, sem muita importância. Mas isso vai representar uma violência simbólica muito grande na medida em que essas pessoas não são levadas em conta na alocação dos recursos públicos e mesmo na valorização, na falta de reconhecimento pelo seu espaço na sociedade, né? Então, isso acontece pelas identidades estigmatizadas, né? Que fogem àquela identidade hegemônica, né? do branco ocidental, hétero, né? Que tudo que foge àquilo é condenado à estigmatização, né? Como até em termos regionais, né? Assim, o colonialismo midiático que a gente sofre aqui em Pernambuco, poucos espaços como esse daqui do Opinião de Pernambuco para poder discutir sua realidade. Então, o nosso sotaque, né? Quando a gente aparece no Jornal Nacional, outro dia, quando eu ensinava na Católica, de repente estava na rua de lazer ali, via a Católica, eu disse, oxe, como é um susto incrível, eu disse, ui, a gente existe, né? Então, isso existe no Brasil de uma maneira geral, com relação ao hemisfério norte, né, que é a síndrome do cachorro vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues, né, mas existe regionalmente também, né? Nós produzimos muito pouca mídia em relação ao que consumimos, né? Eu sou da década de 60, né? Nasci na década de 50 e acompanhei o surgimento da televisão aqui. Então, a gente tinha 3 televisões com programação quase integral local. Hoje em dia, a gente produz muito pouco, né? Então, a mídia tem um papel muito forte na vida da gente, né? No mundo inteiro, na atualidade, e é importante que se pleiteie, que se lute para dar espaço a setores que não têm oportunidade de participar e construir, produzir conteúdos que venham a participar da construção social da realidade. E aí, eu queria entender o papel, o contexto da revista, desse projeto de vocês, dentro desse quadro que acaba de ser desenhado aqui por Heitor. Certo. Na verdade, a ideia do projeto surgiu, né, com uma inquietação do professor Heitor, que ele chamou a gente para conversar sobre de que forma a gente poderia atuar
a mitigar de alguma forma essa comunicação sistematicamente distorcida. E aí a gente passou por uma primeira avaliação de que existem muitos trabalhos dentro do meio acadêmico para justamente combater isso, só que isso raramente chega à grande mídia, isso raramente chega ao público de fora das universidades. E aí daí surgiu a ideia de fazer um projeto de extensão da forma mais democrática possível, e aí por isso que é uma revista eletrônica, porque ela reduz os custos da distribuição, como tudo na internet, e aí a gente pode fazer essa distribuição gratuita. Você pode simplesmente acessar a revista, baixar o PDF, ler em qualquer lugar. E justamente para combater o que eu gosto de chamar que vários autores trabalham, que é uma cultura da invisibilidade. Que o que acontece em vários momentos, essa comunicação, ela por deixar de fora certos aspectos, é como se aquilo não existisse. E aí o trabalho que a gente está tentando fazer com essa revista é trazer debates que ficam fora da agenda pública por causa dessa mídia. A gente sabe que a grande mídia, ela infelizmente ainda tem um grande monopólio do poder do agendamento, né, da nossa sociedade brasileira. E aí são temas que, por exemplo, temos discussões dentro da revista, como tem uma coluna que se chama Mídia Fora do Armário, que ela discute a questão, por exemplo, da identidade de gênero, ela discute da identidade, o combate, por exemplo, a discussão do monopólio da identidade cis, né, que existe. Então, a grande proposta que essa revista traz, e ela vem junto com um programa de rádio, que é transmitido às segundas-feiras aqui na Rádio Universitária, para fazer isso. Que horário? Às 14h. E ela é colocada para colocar na agenda pública temas que a gente discute dentro da academia, mas que infelizmente não costumam ver a luz na sociedade. Tentar mitigar um pouco isso. Eu ia perguntar para vocês exatamente isso, como tirar essas propostas ou esses debates que são pautados por iniciativas como essa de vocês, como tirar da esfera acadêmica, como tornar extramuros. E aí, Nathalie, o fato de ser uma revista eletrônica, só isso, vai garantir a extensão desse debate que vocês estão propondo para outros segmentos da sociedade, para além da academia? A gente optou por dois caminhos. Primeiro, esse caminho da revista eletrônica, que atende a um público específico, que tem também uma linguagem específica, problematizadora, né? Em alguns momentos, a gente utiliza alguns aportes que são teóricos, outros são mais dialogados. Esse foi um caminho, foi um viés que tem um determinado público e que é encaminhado via mailing list para uma série de instituições sociais, outras instituições acadêmicas e tal. O segundo foi trabalhar com um veículo de comunicação de massa mais popular, que é o rádio. Que é o rádio. Então, para o rádio, a gente tem uma linguagem que é uma linguagem específica de rádio, muito mais dialogada, com a participação em geral desses atores e atrizes que, em geral, não ocupam os espaços que deveriam ocupar na mídia hegemônica comercial, né? E assim a gente está iniciando um trabalho que tem como foco justamente chamar a sociedade civil, e esse espaço é importante para dizer isso, chamar a sociedade civil para encaminhar pautas para a gente, para que a gente possa também estar recebendo essas pautas e não só nós estarmos pautando, mas a sociedade civil também nos pautar para que ocupe esse lugar. Até porque nós somos uma equipe grande, relativamente grande. A gente tem Heitor na coordenação, mas a gente tem estudantes de graduação, a gente tem estudantes de pós-graduação, só na revista são 16 colaboradores, né? Nos programas de rádio a gente tem uma equipe que também são de cerca de 10 pessoas que estão tocando os programas, cada um em geral com um viés, um vai discutir política, outro vai discutir cultura, tem o pessoal da literatura, das artes. Então, a gente está nesse processo de mobilizar e de ocupar espaços de comunicação social para gerar e fomentar esse debate. Até porque, na atualidade, a gente pensar que as propostas de jornalismo independente, elas são importantes justamente por dar um contraponto em relação à mídia hegemônica
e colocar justamente os sujeitos que estão nesse espectro de invisibilidade social, né? Isso são experiências, na verdade, atuais. Em geral, são experiências pequenas, mas que, num formato de uma grande rede, a gente consegue ter, digamos assim, uma certa pressão sobre o processo de produção de comunicação social. Você é o coordenador dos 2 projetos, da revista e da rádio? Sou, sim. São pautas comuns ou o projeto de rádio tem uma pauta distinta da pauta da revista? É distinto, e especialmente o tratamento, né? Então, nos debates de rádio, como Nathalie salientou, a linguagem é mais popular, não é? É mais acessível, mais coloquial. Né? Eu trabalhei em rádio um bom tempo, né? Você sabe, e sou fascinado por esse ambiente, né? Essa interação que o rádio propicia, né? Então, eu acho que é a oportunidade da gente tentar oxigenar, né? Tentar enriquecer essa noção que a identidade, a representação midiática que essa mídia convencional faz do país é extremamente injusta, não é? Com essa diversidade que a gente tem. A gente está em contato com o pessoal do quilombola, da Conceição das Crioulas, que é uma maravilha, coisa, né? Então, diversas, tem que dar espaço a essas pessoas para falarem de sua realidade, sua concepção da realidade, do mundo, não é? Das coisas, e um país tão rico não pode ficar como a gente está, restrito a uma visão assim do Sudeste em geral, né? Ali de Ipanema, Barra e tal, ou do São Paulo dos Jardins e coisa desse tipo, né? Com o resto do país todo aí, né? Tentando no processo de mímese, né? De imitar e tal. Você sabia que aqui no Recife tem aulas de carioca, não é? Que o pessoal faz para poder... Carioquês para participar, para trabalhar em boutique, para trabalhar em call center. Isso é uma loucura, não é? Eu não sabia disso, não. Existe, sim. E é uma ofensa, né? O nosso bom sotaque e é uma nordestino. Coisa curiosa, por exemplo, porque aí trazendo para a televisão, pegando a televisão aqui, que é o nosso instante, o nosso momento de agora. Se você pegar a televisão como veículo, é um veículo extremamente... que consegue pasteurizar tudo, né? É um rolo compressor. Mas a televisão, ela não consegue pasteurizar o sotaque de tão forte que ele é como identidade cultural. Não é? Porque você pode adotar expressões, uma novela impõe algumas expressões e tal, impõe modismos, mas a televisão não muda o sotaque de uma cidade, de um estado, porque é uma identidade cultural muito forte. E isso é uma loucura, você fazer curso para mudar o sotaque para trabalhar em algumas áreas. Em boutique de shopping, em call center e tal. Isso é um atentado contra a nossa identidade regional aqui, pernambucana, né? Agora, eu queria chamar a atenção também, Stella, para um outro lado, sabe? Que isso sempre existiu no Brasil, essa coisa da senzala, da Casa Grande, da senzala, as barreiras, né? Então, essa comunicação sistematicamente distorcida funciona como uma grande bastilha, né? Uma grande barreira aí que é separando a gente. Mas isso é também, a mídia, um espaço de luta para a gente transformar isso, para tentar a inclusão social, né? Que é muito forte, essa aspiração da sociedade brasileira pela mudança social, para conseguir mais reconhecimento. Né? Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, para o próximo bloco, porque a gente vai ter que chamar um intervalo. Mas a pergunta é a seguinte, você usou, se não me falha a memória, você usou a expressão colonização. Colonialismo midiático. Uma coisa assim. Sempre foi assim. Eu queria que vocês discutissem, então, exatamente essa questão, esse ponto, dentro de um contexto muito, muito contemporâneo. O que isso quer dizer agora para a gente, depois do intervalo.
Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje do nosso programa é jornalismo e cidadania. Participam o professor do curso de Comunicação Social da UFPE, Heitor Rocha, o pesquisador e doutorando em comunicação Ivo Henrique Dantas e também a jornalista e doutoranda em comunicação Nathalie Queiroz. A gente terminou o bloco passado falando em colonialismo midiático e eu perguntei, e não só midiático, né? E eu tinha colocado para vocês que essa é uma coisa que vem aí se perpetuando. Se a gente colocar esse problema num contexto muito, muito, muito contemporâneo, tudo isso que a gente está vivendo agora, no país, politicamente, esse turbilhão político pelo qual o país está passando. Existe uma tensão muito grande entre o nosso mundo da vida, as coisas que fazem sentido, e a lógica de mercado, ou a lógica política dos grandes grupos que controlam o aparelho de Estado e tal, né? Tudo isso que pretende fazer crer que as coisas não precisam fazer sentido, né? O manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Que desautoriza completamente a ênfase que é natural do ser humano de buscar conferir, atribuir sentido às coisas, né? Então, existe uma grande tensão nisso e essa comunicação sistematicamente distorcida, ela colabora para essa colonização do mundo da vida pelos sistemas administrativos e econômicos, né? Que oprimem as pessoas. Isso tem que ser discutido, tem que ter espaço para que as pessoas busquem sentido, né? Para dar mais consistência à sua vida, né? Tentar sair dos estereótipos, né? Dessas prisões, né? Como é que vocês, voltando um pouquinho para a revista, como é que vocês pautam a revista? Quer dizer, como é que vocês chegam à escolha dos temas que vão ser ali discutidos, abordados? Então, nós temos, né, reuniões, o grupo ele interage entre si, até por ter essa facilidade, por todos serem pesquisadores de alguma forma dentro da universidade, né, inclusive compartilham autores, compartilham certas ideias, mas de uma forma geral, cada um dos autores ou dos colunistas, melhor dizendo, tem temas que eles costumam pesquisar. Então, é mais fácil identificar aqueles temas que talvez mereçam uma melhor atenção, mereçam sair dos muros da universidade, como você bem colocou, e trazer com aquela sua experiência dentro da sua pesquisa para colocar de uma forma que ele possa ser lido para alguém além da academia. E aí, por isso, a nossa preocupação de passar para movimentos sociais, de tornar a revista gratuita, muitas vezes se policiar, que a gente sabe que o texto acadêmico ele tem uma característica muito sisuda, né? Então, assim, às vezes se policiar para tentar dar um tratamento ao texto um pouco mais coloquial, se é que é possível fazer assim, para fazer essa pauta sair. E eu diria que se a gente for analisar, eu gosto de analisar esse projeto da gente levando em consideração a revista e o rádio, porque eu acho que eles são complementares, né? Como foi colocado aqui, porque são públicos que, apesar de ter a mesma proposta, são públicos um pouco diferentes. E no rádio, você passa a ter várias vozes que na revista você talvez não tenha. Porque a revista, apesar de você estar pesquisando, de você falar de outros acadêmicos, da gente ter uma reunião de pauta, infelizmente é uma pessoa que escreve. Então, cada coluna é meio que a visão de alguém, tanto que a gente assina a coluna. No rádio, não, passa a ser uma conversa completamente diferente. Nós tivemos há uns 15 dias atrás um programa de rádio que foi sobre a discussão da cobertura da mídia local. E eles falam muito disso, de política de visibilidade, desse processo. E aí a gente teve um pessoal aqui do projeto comunitário muito legal que tem aqui em Recife, que é da Caranguejuçá. E me marcou muito uma fala deles, que foi a Cidade Fala. Eles disseram a Cidade Fala, só que muitas vezes a gente não consegue ser escutado por isso, né? E aí eu acho que isso passa até pelo colonialismo, que a gente estava falando há pouco. Eu percebo uma coisa do global versus o local. Então, meio que existe essa lógica de que não, tudo é global, tudo é muito grande, então você não tem força para enfrentar aquilo. É meio que se colocasse a vida da gente, né, a coisa da vida que a gente tem no dia a dia, em segundo plano. E por quê? É tudo muito grande, é tudo muito global. E a gente acaba aceitando essa situação.
Então, é importante debater isso para as pessoas entenderem que elas também têm importância, elas também têm possibilidade de modificar essa realidade. E aí, a partir dessas pautas que a gente tenta fazer isso. Tem uma coisa, se a gente for pegar a cobertura da mídia convencional, mais convencional, tem sim uma associação de cobertura da imprensa, de cobertura midiática com o conceito de cidadania, mas essa relação muito associada à prestação de serviço e à interatividade. A minha pergunta para vocês é a seguinte: se esse projeto contempla essa relação entre jornalismo e cidadania a partir de uma outra perspectiva, que não seja, por exemplo, a prestação de serviço pura e simples, se é uma relação que passa mais pelo campo das ideias, pelo campo do debate público. Existe essa diferença do projeto de vocês em relação a esse conceito de jornalismo voltado para a cidadania da mídia convencional? Tem uma história que é muito interessante quando a gente fala de jornalismo de serviço, que é o fato de, logicamente, para além de ser algo importantíssimo, mas ele ser algo de grande interesse do público também, não só de interesse público, mas de interesse do público. E aí eu faço jornalismo de serviço porque eu estou fazendo uma prestação de serviço, mas também porque eu estou atraindo audiência. Agregando audiência. A preocupação do projeto de extensão Jornalismo e Cidadania não é necessariamente em atrair audiência a partir desse paradigma, do paradigma da maioria, do que as pessoas vão querer ouvir como um todo. Uma visão de mercado, né? Exatamente. A gente está fugindo dessa visão de mercado. Qual é o nosso desafio? É fazer ressaltar aquelas identidades, aqueles segmentos sociais que não conseguem adentrar no campo midiático, a não ser que tenha um gancho muito importante. Então, eu vou falar de racismo quando eu tenho o 25 de julho, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra. Eu vou falar sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres no 28 de setembro, que é o Dia pela Descriminalização do Aborto. Então, a gente foge disso. A gente quer manter esses segmentos sociais, as culturas populares em evidência. Então, é um espaço para evidenciar e para realmente manter a voz, porque, logicamente, nós temos pessoas que vão estar mediando, quem está escrevendo em geral está mediando, mas a gente tem colocado as pessoas desses segmentos sociais, de grupos, de movimentos sociais, para falar nesses espaços. Então, a gente tem sido um mediador, mas a gente está convidando essas pessoas para que as pessoas ocupem um espaço. E é muito importante frisar uma coisa, bem rapidinho, Heitor, principalmente no rádio e na televisão. Rádio e TV são concessões públicas. Então, é de direito que as pessoas estejam nesse espaço. É de direito que elas se vejam de forma respeitosa e de forma realmente valorizada nesses lugares. Porque a prestação do serviço também é algo que é dirigido para o público, para a sociedade, né, para a população. E a preocupação da gente, da Voz, conferir uma posição de protagonismo. É diferente na participação, na hora que as pessoas, os movimentos sociais, as comunidades começam a se expressar por si próprias, né, sem substituto. Inclusive, uma das grandes preocupações nesse projeto foi que, na vida acadêmica, a gente sempre faz algum tipo de projeto de extensão. E aí uma coisa que eu, pelo menos, ouvia sempre é quando alguém ia fazer um trabalho de extensão em alguma comunidade, com algum órgão, sempre era: vocês chegam aqui, vocês vão puxar o conteúdo e vocês não trazem nada de volta. Vocês não deixam nada aqui para a gente se empoderar, para a gente ocupar o espaço público. E aí a nossa grande tentativa, e é nisso que eu realmente acredito que o programa de rádio ele tem esse sucesso, é de tentar trazer esse pessoal para junto, para de alguma forma empoderar, fazer aquele discurso chegar na agenda pública, entendeu? Porque você simplesmente utilizar, que é mais ou menos o que o jornalismo de serviço faz, no meu ver, desse pessoal como justificativa de pauta,
não acrescenta, de uma forma geral, a mudança dessa realidade. Para mudar a realidade, você precisa empoderar o outro, precisa dar voz ao outro. E aí essa é a grande tentativa que a gente tem feito. Como é que nasceu esse projeto? Nós fazíamos extensões, trabalhamos com os espaços que falavam no Diário do Cidadão Repórter e coisas desse tipo, né? Mas surgiu da vontade da gente se aproximar da população também e tentar modificar a forma de funcionamento da mídia, né? De uma maneira geral, eu venho pesquisando já há mais de 15 anos a questão dessa comunicação sistematicamente distorcida, né, para identificar a coisa. Isso é importante, mas sabe, eu senti muita necessidade da gente tentar participar e tentar reverter isso, tentar oxigenar essa... Porque a mídia tem a nossa sociedade mediatizada tem essa possibilidade também, né? Ao mesmo tempo que é um instrumento, a comunicação midiática é um instrumento de dominação, né? De estigmatização e tal, das identidades subalternas e tal, também é um espaço, né, que abre possibilidade para o empoderamento, né, desses setores, né, de tentar modificar. Existe um processo de aprendizagem. O ser humano não é um ser que ou nasce sabendo tudo ou jamais vai saber de qualquer coisa, né? É um ser em processo. Tem essa capacidade transcendental de superar seus limites, de aprender e tal, né? Como o Gramsci dizia, né? Na questão da hegemonia, né? O poder. Hoje não pode ser mais só o da baioneta, da força bruta, tem que conquistar a capacidade de direção, né? Dos corações e das mentes. Então, isso é um grande embate e que a gente pode contribuir para tentar trazer mais sentido para a vida, reivindicar mais legitimidade na ordem institucional, né? A gente vê essas coisas, esses Eduardos Cunha da vida aí, esse pessoal, né? Por aí, esses jabutis em cima de árvore, não sabe quem foi que botou lá em cima. E a gente quer participar, quer discutir, quer cobrar as coisas, né? Para além da revista, quais são os temas hoje que vocês consideram mais relevantes para uma pauta cidadã no Brasil, independente da revista? Então, eu acredito que, independente da revista, a gente passa, como a gente está discutindo, agenda pública, né? O que é que vai para isso? Passa por uma discussão sobre o modelo de comunicação pública que a gente tem no Brasil. Eu acho que isso é inevitável. A gente precisa discutir a comunicação no Brasil. Isso passa por revisão de legislação, isso passa por revisão de projetos de TVs e de rádios que não sejam de um governo, mas que sejam da sociedade, sejam um contato para que essas categorias são invisíveis da mídia tradicional, tenham voz. E aí eu acho que se a gente conseguir ter um debate sobre comunicação pública, inevitavelmente as outras coisas vão sair desse manto de invisibilidade e vão ganhar a realidade da agenda social. Até a concretização de preceitos constitucionais que desde 88, né, se tinha como a regionalização, né, a questão do monopólio, né, de buscar combater essas coisas, se não foram regulamentadas, né, por conta do lobby dessa grande mídia, de algumas famílias, né, que controlam, e os políticos que controlam indiretamente boa parte dos veículos, né, e essa grande é uma grande bastilha, né, que está aí, que consegue deter. Houve esforços de tentativa de criar o Conselho Federal de Jornalismo, que foi por água abaixo, né? Os estaduais e municipais de comunicação, tentando movimentar, mobilizar a sociedade nesse espírito, e foi abafada pelo sistema, né? Toda vez que esse assunto entra em pauta, o que se vê é uma histeria generalizada, principalmente nos meios de comunicação, e o que se propõe como debate ganha o nome de censura. Né? Estão querendo censurar a imprensa brasileira e tal e tal. Eu não sei se um de vocês aqui saberia me responder, mas quais são os países
que tem essa coisa do funcionamento da mídia, da imprensa, democraticamente disciplinada e que ao Brasil parece uma coisa impossível? Estela, eu gostaria, antes de responder essa pergunta, a dar um dado de contexto importantíssimo para a gente ver o quanto que é diferente a censura que é propagada por essa histeria midiática de quando se fala em regulamentação da mídia, né? Que o Repórter Sem Fronteiras fez uma pesquisa. O Repórter Sem Fronteiras é uma organização internacional bem conceituada que faz um ranking da liberdade de imprensa no mundo. E eles, no início desse ano, fizeram o ranking e o Brasil estava vivenciando esse período de crise gigante. De 2010 para cá, nós caímos quase que 50 degraus na análise. E um dado importante deles é que a liberdade de imprensa no Brasil, ela tem diminuído não por causa, por exemplo, da imposição de políticas de regulamentação ou de censura imposta pelos governos, o que seria algo considerado como sendo comum no mundo. Aqui no Brasil, a gente não tem tanta liberdade de expressão por causa do monopólio midiático centralizado em pequenos grupos. Alguns pesquisadores, inclusive do Repórteres Sem Fronteira, inclusive chamaram o Brasil do país dos 30 Berlusconis, certo? Então, é importante considerar primeiro essa análise para dizer que em outros países onde a gente tem experiências de participação democrática na mídia, experiências de fortalecimento de TVs públicas, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da Alemanha, certo? Que tentam, pelo menos tentam, rever suas leis dos veículos de comunicação midiáticos, que foi o caso da Argentina, a lei dos meios, né? Que inclusive agora já está super defasada e tudo mais. Mas é importante considerar que essas experiências, elas existem, elas de forma alguma reverberaram em práticas de censura e é importante considerar que já existe uma censura instaurada nas redações, que é justamente pelo capital de quem gere. Porque no Brasil, basicamente, quem são os donos das mídias são empresários, políticos, né? Pessoas que têm um interesse, uma agenda de interesses, que não é a mesma agenda de interesses das mulheres, que não é a mesma agenda de interesses dos trabalhadores. Não à toa, toda vez que uma greve começa, quando a greve chega a um determinado ponto, há um corte da cobertura midiática que é para se tornar invisível e a greve ir arrefecendo. Então, assim, a gente já tem um processo de invisibilidade, de doutrinamento do trabalho do jornalista, certo? Já instaurado e não é devido à regulamentação de mídia. No norte da Europa, nas sociedades mais desenvolvidas, na Escandinávia, na Finlândia, existe uma tradição muito forte de códigos de éticas, de grupos que expressam essa regulação social sobre o funcionamento da mídia. Então, eu acho que existe uma correlação muito forte entre o nível de desenvolvimento cultural, né, social, da sociedade, né, com o tipo de mídia que ela concebe, que ela permite que aconteça, porque é uma coisa tão importante que não é mais, se diz, você muda o canal, essa liberdade, não tem que regular nada, porque todo mundo é livre, sabe? Não é bem assim, tem as crianças, tem os adolescentes, né? E é preciso se pensar, eu acho até, essa responsabilidade, especialmente por quem já é pai, né? Já tem filhos e tal, de discutir que tipo de mídia quer que venha influenciar a cabeça do seu filho, né? Estimular pulsões, vontades, desejos, né? Então, não é, eu acho que a legislação é importante, ter uma legislação atualizada, justa, né? Para reger isso tudo. Agora, não basta. É preciso que as pessoas se conscientizem que tem que acompanhar permanentemente coisa. Vamos fazer mais um intervalo, tá bom? A gente volta daqui a pouco.
leve de desagravo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós falamos hoje sobre jornalismo e cidadania. Participam do nosso programa o professor do curso de Comunicação Social da UFPE, Heitor Rocha, o pesquisador e doutorando em comunicação, Ivo Henrique Dantas, e também a jornalista e doutoranda em comunicação, Nathalie Queiroz. Como formar opinião pública sem a grande mídia? É complicado. Agora, talvez nós tenhamos nas mãos uma grande ferramenta que as gerações anteriores não tiveram, que é a internet. É inevitável pensar hoje em dia em comunicação sem pensar na internet. Tanto é inevitável que os grandes meios de comunicação estão tentando colonizar a internet, sem grande sucesso, felizmente, por características do meio, mas até em termos de legislação eles já estão tentando, com algumas mudanças. A gente teve a aprovação a duras penas do Marco Civil da Internet, que já querem mexer em pouquíssimo tempo. Então, é a grande ameaça para esse monopólio hoje em dia, é a internet. A internet é onde as pessoas podem ter voz. E aí eu não vou nem falar sem o intermédio do jornalista, mas sem o intermédio das grandes corporações, que é muito mais importante até do que isso. E aí nós temos projetos, por exemplo, de jornalismo independente, que estão aí estourando por todo o mundo. Aqui em Recife, felizmente, já temos alguns que funcionam e funcionam de forma adequada. E talvez essa seja a grande forma de fazer comunicação, driblando esse monopólio. É óbvio que a internet ela não cancela as outras coisas. A importância da rádio, a importância da TV, na divulgação e no Agenda 7, na determinação do que vai ser discutido na agenda pública. Mas é uma grande saída que nós todos, como cidadãos, e principalmente como comunicadores, podemos utilizar para driblar esse sistema. Ia falar, não? Eu gostaria de acrescentar que existe uma força muito grande dessa grande mídia, né? Desse monopólio quase, né? Do grande capital sobre a grande mídia, mas também que ele não é absoluto, que existe possibilidades da gente modificar o enquadramento que eles dão. Um exemplo foram as manifestações de 2013, mobilizadas através das redes sociais, conseguiu fazer com que Datena mudasse de posicionamento dele no ar. Era tudo vândalo, baderneiro, e mudou no ar. A Veja mudou, a Isto É mudou, a Folha de São Paulo. Todos os grandes veículos, né, dessa grande mídia tiveram que mudar seu enquadramento por conta da força das manifestações nas ruas, mais articuladas, mobilizadas através das redes sociais. Então existe essa possibilidade desse reenquadramento da grande mídia para atender as necessidades, porque uma coisa é certa, né? A mídia não pode funcionar a revelia da autoridade do público, né? Na visibilidade midiática, nenhum veículo vai dizer que trabalha em função dos seus interesses corporativos, vai ter que dizer que defende a verdade, doer em quem doer, o interesse público e coletivo, né? Nem nenhum poder político, nem nenhuma corporação do mercado vai dizer que é contra o bem comum. Né? Então, o público tem essa autoridade, que é nosso grande trunfo, né? E as mídias digitais facilitam essa articulação da gente, né? Que até bem pouco tempo a gente estava muito isolado, muito preso. Quando a gente fala em grande mídia, na outra ponta você tem a ideia do senso comum. O senso comum no Brasil é raso? Eu acho que a gente tem um legado histórico, cultural muito perverso, tá? A gente tem um legado histórico patrimonialista, a gente tem um legado histórico machista, classista, racista, infelizmente, devido a todo o processo de colonização e, infelizmente, de constituição de governos autoritários, e o Brasil tem mais tempo de governos autoritários do que de governos democráticos. Por isso também, acredito eu, tanta confusão em torno desses debates sobre o que é democracia, e eu ir para a rua fazer panelaço, isso é democrático, eu falar aquilo que eu penso, doa quem doer, isso é democrático, eu acredito que tem a ver com isso. O fato é que, aliado a essa cultura muito perversa, a gente também tem uma cultura de resistência muito forte. Então, a gente tem a cultura de resistência de comunidades
quilombolas, a gente tem a cultura de resistência das mulheres, a gente tem a cultura de resistência dos movimentos sociais, que no Brasil são fortes, apesar de todo o açoitamento que tem passado, processos de criminalização muito sérios, não só no que diz respeito à cobertura midiática, mas aos próprios processos de financiamento e tudo mais desses movimentos sociais. E se valendo da crença nesses movimentos de resistência que a gente acredita que é possível a gente conseguir aprofundar essa nossa democracia, realmente discutir qual é o modelo de participação que a gente quer e, logicamente, qual é o modelo de comunicação que a gente também precisa para unir essas diversas pontes, porque nós somos um povo muito diverso. Você falou em resistência dos movimentos sociais no Brasil. Tem uma coisa linda que aconteceu agora recentemente, que é o protagonismo feminino nesses movimentos de resistência e de defesa da democracia. Tem dois protagonismos me chamam muita atenção, o protagonismo das mulheres e o protagonismo dos estudantes secundaristas. Sim. Né? Assim, até um tempo atrás, a referência que se tinha de um protagonismo estudantil era muito ligada ao movimento universitário. Pelo menos na minha lembrança, e agora você tem um protagonismo do movimento secundarista impressionante. Em São Paulo é uma coisa, né? Enfim, vamos voltar para a revista. Quais foram os temas que vocês trouxeram para esse primeiro número? O que é que vocês estão oferecendo aí para o leitor? Nesse primeiro número, a gente tem várias colunas que discutem o tema da internet, por exemplo, só que com viés que são bem distintos. Tá? A gente tem, por exemplo, uma discussão, eu escrevi um artigo nesse número, falando sobre uma discussão se os portais da internet eles são currais. É uma discussão que se tem desde o início dos anos 2000, mas que ainda é válida. Eu acredito que a gente ainda não esgotou ela. Que até que ponto eles são uma porta para você navegar na internet, ou até que ponto eles são currais que deixam você fechado nessa noção de mídia, nessa noção de grande mídia. Tem essa coluna de mídia fora do armário, que eu já falei, que também é extremamente interessante. É uma coluna. São colunas, né? Sempre colunas. São sempre colunas. Tá. Os nossos colunistas eles são fixos e às vezes nós temos alguns colunistas convidados. Também tem a discussão sobre financiamento de projetos de jornalismo independente, também utilizando a internet como ideia. Tem discussão sobre a rádio, como fazer rádio, como trazer esse tema para a agenda pública. Discussão sobre o papel da TV. Então, é bem diverso dentro do universo da comunicação. É uma pauta mais voltada para a comunicação em si? Para a comunicação em si. Claro, somos todos pesquisadores, né, dentro de um universo que dialoga com outras partes. Então, por exemplo, existe uma coluna que fala mais abertamente sobre a parte de política. Por exemplo, nessa última edição tem uma análise da cobertura que foi realizada dentro do impeachment. Então, é mais voltada para a comunicação, mas ela tenta dialogar com essas outras áreas, com essa interdisciplinaridade que a comunicação inevitavelmente tem. Eu gostaria de ouvir, se você me permite, claro. Estela, Nathalie falando sobre uma matéria que saiu no número 0, que nessa ela não pôde tocar, relativa à coluna dela, que foi sobre a Marcha das Vadias. Fez uma entrevista com uma pessoa, né, com uma... É que, na verdade, pegando o gancho de Ivo e tocando, realmente pegando a bola de Heitor, para a gente, comunicação é estruturante para se discutir todos os processos sociais e políticos. Não existe sociedade sem comunicação, não existe política sem comunicação. Se eu quero discutir saúde, eu vou estar dentro de uma pauta política, eu preciso articular a comunicação. Então, a comunicação para a gente é quase que uma base que dá realmente sustentação para a gente sair desdobrando. Então, a gente está na esfera da comunicação, mas a gente está desdobrando a cidadania e vários outros temas ao redor disso. Tem uma coluna específica, que é a coluna que eu escrevo, que é sobre cidadania em rede, que dialoga justamente com essa interlocução com os movimentos sociais. Na próxima edição, a gente vai estar com uma coluna que é sobre cyberfeminismo, mas tem um dado muito importante. Na Marcha das Vadias, a gente fez uma enquete com militantes e a gente quis saber
como é que essas pessoas tomam as informações, como é que as pessoas se informam no dia a dia, qual é o canal mais utilizado, né, por essas pessoas. E pasme, é o feed de notícias do Facebook. Só que tem uma problematização aí importante. O feed de notícias de um Facebook, ele é gerido por algoritmo. E aí ele te condiciona dentro de um sistema, que é o sistema de você ouvir as pessoas que já concordam com aquilo que você, em geral, pensa. E aí a gente está discutindo como fazer para a gente romper essas bolhas comunicacionais e também quais são os entraves desse processo tão livre, mas que não é tão livre assim, de gestão da informação e de consumo mesmo de notícias, né, de tomada de informação do que é que está se passando no mundo a partir meramente de um feed de notícias. Uhum. Então, esse também é um dos assuntos que a gente vai estar discutindo na edição. Inclusive, sobre esse assunto, tem um livro muito interessante, quem quiser pesquisar, que é O Filtro Invisível, que é de um autor chamado Pariser, que ele discute justamente isso, com base numa informação de que a maioria dos americanos, ele hoje em dia se informa pelo feed de notícia do Facebook. Ele discute até onde nós estamos realmente bem informados. Uhum. Porque a gente acaba recebendo informações do Facebook, que são escolhidas pelo Facebook, para a gente, coisas que vão nos deixar felizes, coisas que nós vamos concordar, que a gente vai curtir, utilizando a linguagem específica do Facebook. Então isso é muito perigoso para a agenda pública, porque isso provavelmente vai acabar reforçando a cultura da invisibilidade e, pior, vai criar guetos dentro da sociedade. Uhum. Né? A partir daquele momento, eu vi durante esse processo que a gente teve agora de impeachment, como dentro das bolhas, cada um estava, não, todo mundo concorda comigo. E aí você meio que perde o senso do que realmente está acontecendo na sociedade como um todo. Né? A gente precisa furar essa bolha. E aí talvez você tenha uma diversidade de temas, como a gente se propõe nesse projeto, seja meio que seja um pequeno passo, mas mais um passo, que mais projetos como esse se desenvolvam pelas universidades do Brasil para tentar furar essa bolha. E uma das bolhas é a academia. Uhum. Precisamos furar a bolha da academia. Você falou do lançamento de um livro que vocês vão fazer agora em agosto e que também está relacionado com o projeto. Faz parte do grupo de pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade, não é? Foram os trabalhos desenvolvidos numa disciplina, exatamente Comunicação e Ideologia, e que foi objeto de um edital e que era para ter saído há mais tempo, mas finalmente foi impresso e tem uma versão também, em e-book, não é? Uhum. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção, Estela, para uma questão que eu acho que eu e Nathalie estamos na pesquisa dela, que nós vemos trabalhando, inclusive apresentamos um trabalho na Universidade de Sevilha, num congresso lá, e que saiu no e-book, e que é a questão, por exemplo, da participação no Ocupa Estelita. Né? Essa coisa da discussão sobre a gestão e a ocupação do espaço urbano que não se tinha desde a época de Antônio Baltar e Pelópidas, antes de 64. Depois disso é o mercado, era somente a especulação imobiliária, né, as grandes construtoras e só. E agora, por iniciativa de novas gerações, do pessoal jovem, de estudantes e tal, mobilizados pelas redes sociais, né, se conseguiu chamar a atenção para isso, se reivindicar o direito da sociedade de estar discutindo também como é que vai ocupar os filés. É só pelas empreiteiras, para os filhos dos grandes usineiros, dos grandes empresários fazerem grandes apartamentos, ou é algo que vai valer para a sociedade, que pode gerar empregos, que pode atrair turismo, o lazer da sociedade como um todo, né? Então eu acho que essa coisa que a Nathalie vem trabalhando sobre a Ocupa Estelita é muito importante para a gente, desse resgate de cidadania, né? As pessoas se redescobrirem seu direito de cobrar sentido e legitimidade nas decisões públicas. Não é? Eu falei do protagonismo do movimento das mulheres e falei do protagonismo estudantil, mas acho que sim, o movimento Ocupa Estelita é também
uma das coisas, um dos movimentos de maior reverberação e de maior significado político dos últimos anos para cá, nessa coisa toda que está aí. E que conseguiu fazer uma coisa interessantíssima, porque a discussão do direito à cidade, ela aglutina diferentes identidades. Então, eu fiz um exercíciozinho bem simples e que é, de certa forma, limitado, de fazer um mapa cartográfico da página do Ocupa Estelita. E, utilizando alguns softwarezinhos e tal, eu consegui identificar que, por exemplo, a discussão do Ocupa Estelita, ela está com os jornalistas livres, ela está com os secundaristas, ela está com o pessoal local, ela está sendo discutida em São Paulo. O movimento Ocupa Estelita, ele também trouxe, logicamente ele bebe também um pouco na ideologia do Occupy Wall Street, mas ele também conseguiu inspirar outras experiências aqui no Brasil de discussão sobre o direito à cidade, sobre o que se quer. E é muito interessante porque é uma rede que é muito móvel. Então, em geral, as pessoas participam, é um formato de militância diferente. As pessoas participam, mas não é naquele formato da década de 80. Seguir o líder, né? Exatamente, é onde você tem uma liderança, você tem aquelas pessoas que sempre se encontram e que estão sempre discutindo a pauta. Há um descentramento da liderança, há o compartilhamento da liderança. Tem pessoas que estão em determinados períodos mais presentes, que se ausentam um pouco, mas que outras pessoas ocupam espaço e o movimento ele não morre, porque a pauta acaba sendo maior. Acabou. Muito obrigada por terem vindo hoje à Opinião. Sucesso aí no projeto de vocês, tanto da revista eletrônica como do programa de rádio. Que venham outros e até uma próxima oportunidade. Me permita só dizer um caminho para as pessoas entrarem em contato conosco. A gente tem uma página no Facebook, que é Revista Jornalismo e Cidadania. Então, se quiserem interagir com a gente, podem mandar mensagenzinha que a gente responde rapidinho. Obrigada. Obrigado. Maravilha, Estela. Estamos... Eu não estou ouvindo a musiquinha ainda, mas eu suponho que ela já está no ar enquanto está.